Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez aqui para a gente poder deixar o nosso devocional Meus Dias com Deus. Devocional este que nós trazemos todos os dias uma série da Palavra de Deus para que você possa ser abençoados e abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o nosso devocional de hoje, Meus Dias com Deus. Está no livro de Filipenses, capítulo 4, e do versículo 9, onde diz assim a palavra de Deus: Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Como as pessoas avaliam a sua fé quando observam como você vive e reage aos desafios da vida? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, do versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês e os que creem. Como você tem representado Jesus? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo sobre o portar do homem e da mulher de Deus. O portar que Deus está dizendo aqui é como que nós, que conhecemos a palavra de Deus, nós nos portamos diante das pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a palavra de Deus. Como que é o nosso testemunho? Como que nós estamos representando Jesus para essas pessoas que não conhecem? As pessoas, eles nos observam. As pessoas, eles olham para mim e para você e eles começam a pensar que tipo de cristão que nós estamos sendo, que tipos de servos de Deus que nós estamos sendo. Então aqui a palavra do Senhor está nos dizendo: ponha em prática tudo o que vocês aprenderam. Tudo o que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. A palavra de Deus, ela é uma prática que nós aprendemos todos os dias. Ao obedecer a palavra, nós somos recompensados por Deus. Ao ouvir a palavra de Deus e guardar no nosso coração, nós somos pessoas abençoadas pelo Senhor. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós temos que colocar em prática o que nós aprendemos diante do Senhor. E todas as vezes que nós aprendemos da palavra de Deus, nós vamos aprendendo cada vez mais sobre a palavra. E olha o que diz a palavra: ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Jesus, quando ele foi para o céu, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para buscar o meu povo. Estejam preparados, estejam apercebidos. Muitas coisas vocês vão viver em cima da terra, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E então a palavra, ela entra dizendo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês e os que creem. Como você tem representado Jesus? Como que nós temos representado Jesus diante da nossa maneira de viver? Será que a nossa maneira de viver, ela tem agradado a Deus? Será que o nosso modo de viver tem agradado o nosso Senhor? Será que Deus está contente conosco ou Deus está entristecido com o seu povo na terra? Hoje em dia, as pessoas estão deixando de crer em Deus. Estão levando as suas vidas
de maneira em que elas diz: eu não preciso ter uma intimidade com Deus para mim poder ser feliz, para mim poder viver. Não, eu já sou feliz. Mas é uma felicidade passageira. É uma felicidade que lá no fundo vem um vazio, que lá no fundo vem uma preocupação. Mas a palavra de Deus, ela preenche todo aquele vazio que o ser humano sente. E quando nós representamos Jesus, nós não estamos falando das nossas vidas, nós estamos falando do Senhor. Nós somos representantes, embaixadores da fé. Nós levamos a fé para os corações. Nós levamos a fé para as pessoas que não conhecem a Jesus. E quando nós abrimos a nossa boca e nós deixamos que a palavra de Deus, ela fala, ela flui dentro da nossa boca, então o Senhor usa aquele vaso. O Senhor usa aquela pessoa para que aquela pessoa também possa aprender de Deus. E ela, aprendendo de Deus, ela com o tempo, ela vai passar também a divulgar o Senhor Jesus para outras pessoas. Ovelha, ela gera ovelha. Ovelha, ela gera ovelha por quê? Porque nós temos que povoar os céus com almas, com vidas. E como que nós povoamos o céu? Nós povoamos o céu ganhando almas para Jesus. Falando para as pessoas que Jesus, ele é a solução para este mundo. Que Jesus, ele é o Salvador do mundo. Que Jesus, ele veio a este mundo para trazer a salvação a toda a humanidade. Por isso que no nosso devocional de hoje, ele está perguntando para mim e para você, como você tem representado Jesus? Como que nós temos representado o Senhor diante de uma sociedade que está distante de Deus? Pessoas que já conheceram Jesus, pessoas que conviveram na casa de Deus e hoje se encontram afastados. Como que tem sido as nossas atitudes diante dessas pessoas? Nós realmente estamos vivendo o que a palavra diz? Nós estamos reverenciando a palavra de Deus? Quando nós falamos de Jesus, as pessoas param para ouvir ou as pessoas vão questionar primeiramente a nossa vida? Então, a palavra está dizendo como você tem representado Jesus. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, ouviram, tudo que vocês leram na palavra. Colocam em prática. A palavra de Deus está dizendo para nós colocar em prática tudo o que nós aprendemos sobre a palavra. Tudo o que nós aprendemos sobre o Senhor Jesus, nós temos que colocar em prática a nossa fé. E nós temos que ter o desejo, esse desejo de falar de Jesus para as pessoas. Porque quando nós vemos uma pessoa muito mal, nós vemos uma pessoa doente, nós temos que falar que Jesus tem o poder de curar aquela pessoa. Nós temos que dizer com firmeza, com clareza, que Jesus, ele salva, que Jesus, ele cura, que Jesus, ele liberta, que Jesus liberta o homem do vício, que Jesus liberta o homem de tudo aquilo que o homem não pode se libertar. Então, quando nós representamos Jesus nessa terra, nós temos que ter zelo com a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus com humildade, mas com sabedoria. Que as palavras não venham ser aquela palavra salgada, mas que ela tenha que ter tempero naquilo que você fala. Você não deve humilhar uma pessoa dentro da palavra. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que sabe levar e manejar a palavra do Senhor. Então, se nós somos representantes de Deus numa sociedade que, entre aspas, conhece o Senhor Jesus, se o Senhor, ele fez um chamado na sua vida, o Senhor, ele vai te usar na obra dele.